de luta cessar, vou para o céu meu descanso gozar. Com meu Jesus lá na glória sem fim, oh que ventura será para mim. Oh que prazer, glória a Jesus, eu hei de ver no céu de luz. Nunca morrer, a Jesus sempre ver, ou será gozo eterno para mim. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, glória a Jesus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque sem Ele nada podemos fazer, diz a santa palavra de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Estamos vivendo, ou somos vividos pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos, nem por conhecimento, nem por força, não, Senhor, mas Deus que tem nos conduzido vivo e tem nos colocado de pé perante a sua pessoa, para que nós possamos todo dia, eu quero dizer, todo momento, glória a Deus, louvando e agradecendo o nome de um Deus vivo, de poder e de maravilha, porque glória a Deus, porque nada podemos fazer sem Ele, glória a Jesus. Olha, meu amado, você que está ouvindo lá do outro lado da rua, glória a Deus, nesta noite, acredito, creio que estão todos de parabéns, porque Deus tem trazido até aqui uma palavra que é preciso. Glória a Deus. Você sabia que é preciso que essa palavra esteja sempre aos teus ouvidos? Glória a Deus. É preciso, isso é necessário. Sabe por quê? Porque faz bem. Aleluia, a palavra de Deus faz bem. Glória a Deus. Ela é o tudo, é o maná celestial que dá sustento, glória a Deus, que tanto nos bens terrenos como no espiritual, glória a Deus. A palavra de Deus é a essência do Senhor, que nos mantém forte, vivo, alegre, satisfeito, aleluia, e santificado, glória a Deus. Um certo dia Jesus falando, está aqui escrito no Evangelho de São João, louvado seja Deus, aleluia, lá no capítulo 8, mais ou menos no capítulo 8, glória a Jesus, e Jesus sendo conhecedor, porque Ele conhece, glória a Deus, o homem por dentro e por fora, aleluia, glória a Deus. Jesus, meus queridos, Ele conhece o homem por dentro e por fora, onde você está, aleluia, porque Ele foi, glória a Deus, a fonte da criação, aleluia. 8, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, meus queridos, sendo como toda a igreja conhece, glória a Jesus, e a Bíblia afirma isto muito bem claro, Jesus sempre andava com os seus e tinha os seus sempre no seu trabalho, glória a Deus. Mas Jesus sondava o coração de cada um, Ele conhece as intenções de cada um e dos nossos corações, glória a Deus. Aí chegando a um ponto de Ele ver, aleluia, alguma fé distorcida, porque Ele conhece aquele que tem a fé distorcida, aquele que diz que é, mas não é, aquele que diz que sim, mas não é o sim. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece as intenções do homem, glória a Deus. Então Ele, conhecendo os seus discipulados, que ali lhe acompanhava todo dia na sua jornada, glória a Deus, terrena aqui na terra, glória a Jesus, aí Ele chegou e falou para os judeus que confessavam ter crido nele: olha, Senhor, eu creio em Ti, é porque pelos Teus feitos, pela Tua grandeza, pelos sinais que Tu tem operado, eu passei a crer em Ti, e hoje estou aqui a tua presença. Ah, tudo bem, pode vir, pode me acompanhar, glória a Deus. Ainda tem trabalho para muitos, glória a Deus. Aí Jesus se vira e fala para ele, dizia para os judeus: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Só pode estar, meu amado, seguro, certo, tranquilo, preparado, prevenido, se for pela palavra
palavra. Aleluia. Não tem outra condição de segurança para o ser humano aqui na terra, meu Senhor. As pessoas até de hoje procuram meio de viver segurado de uma tal maneira, glória a Deus, que não é bem assim. Não é assim que a Escritura ensina. A segurança prévia está na palavra de Deus, que você pode adquirir toda essa segurança. E segurança é essa, glória a Deus, que passa até vencer o inimigo. Essa aqui é segurança, tem tanto que vive seguro, glória a Deus, e protegido pelo conhecimento, pela grandeza, pela riqueza, glória a Deus, e por fim morre sem estar seguro, sem segurança, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela permanece, glória a Deus, nos protegendo, dando equilíbrio até que Ele venha, ou que morramos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia afirma que Jesus vem. Jesus vem buscar um povo zeloso de boas obras, glória a Deus. A Bíblia afirma que Ele vem, glória a Deus, e tirará da sepultura os que Ele serviram anteriormente e arrebatará os que estão vivos, glória a Jesus. É um sinal que Ele tem poder e vai mostrar para o mundo iníquo que Ele tem poder para ressuscitar dos mortos, glória a Deus, e arrebatar os vivos, aquele que está vivendo segundo a sua palavra, glória a Deus. Então Jesus, sabendo disso, é como já falamos, precisa permanecer na palavra. Se o homem permanecer, fazer com que permanecer, viver na palavra de Deus, estará seguro, não precisa de segurança terrena, glória a Deus, porque para nada vale, é somente, glória a Deus, eu como posso dizer, é somente uma tapia, glória a Deus, prometendo que tem tudo, mas sem ter nada. Termina quando morre. Aí depois que morre, glória a Jesus, muitos até dizem, Deus que o tenha, bote num bom lugar. Veja que a pessoa não preparou, não trabalhou, não ouviu, não adquiriu, não guardou, não preservou a palavra, e como está seguro, como tem condições de viver uma vida nova, uma vida eterna com Cristo, porque não fez nada, apenas ouviu, mas passou de longe. Glória a Jesus. Precisa se permanecer na palavra, glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem tudo, tem todo esse objetivo, louvado seja Deus. Então, quer estar seguro, quer viver seguro, quer morrer com segurança, aleluia. Então, observe a palavra, crê na palavra, viva a palavra, escuta a palavra, guarda a palavra, preserva a palavra de Deus, porque ela tudo tem para ser disponibilizado aos que buscam e os que esperam em Deus e confiem em Deus. Para você confiar em Deus, tenha cuidado, aprenda muito bem. Para confiar em Deus é preciso ouvir a sua palavra. Para confiar em Deus, precisa guardar a palavra. Para confiar em Deus e ter uma confiança total, aleluia, para que a tua palavra seja garantida, precisa preservar na palavra, guardar a palavra e viver na palavra. É o Senhor Deus te abençoe, te protege e te guarda. Amém. Aleluia, glória a Deus. Se fosse eu, já tinha vindo correndo para Jesus. Irmão Ailton, em nome de Jesus. Breve vem o grande dia em que luta findarão todos mal e agonia deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto do gemido do Senhor. Ó, que gozo está em Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo ouvir isso e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto do gemido do Senhor.
brilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Amém. Deus é saudar a igreja com a paz do Senhor. Nossos amados ouvintes da palavra de Deus. Aleluia. Que nesta noite você esteja de parabéns. Aleluia. Ouvir a santa e preciosa palavra de Deus em sua vida. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. E nesta noite o nosso objetivo aqui neste lugar, aleluia, trazer algo da parte de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Já ouvimos mensagem nesta noite no louvor. Aleluia, nosso amado irmão que nos trouxe, aleluia, a palavra de Deus nesta noite, falando a respeito de segurança. Aleluia. E o homem só pode se sentir seguro se ele estiver segurado ou debaixo da proteção da palavra de Deus. Quem está sendo protegido pela palavra de Deus está sendo protegido pelo Deus Criador que fez o céu e a terra. E nesta noite, aleluia, não pode haver segurança, aleluia, permanente se o homem não estiver debaixo da proteção da palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia nos revela, aleluia, que verdadeiramente muitos realmente podem se sentir seguros na sua capacidade humana, na sua própria sabedoria. Louvado seja Deus. Aleluia, no seu fazendo está seguro, aleluia, realmente naquilo que tem, na sua riqueza, aleluia, em carro, em prata, em dinheiro. Mas a Bíblia nos revela, aleluia, que sem Deus na vida do homem, aleluia, ele não está em uma vida segura, porque tudo quanto o homem ele possui nesta terra, ele pode viver arrodeado de segurança, mas a verdadeira segurança está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Você pode até pensar que está seguro, mas realmente é um pensamento em vão. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero ser breve nas minhas palavras nesta noite. Eu sei que as horas já se avançam. Bendito seja Deus. Não vou me alongar, olha, porque realmente esse trabalho tem hora para começar, hora para terminar. Louvado seja Deus. E é bom que façamos tudo, olha, com decência e ordem, como nos ensina a palavra do nosso Deus. Mas a mensagem que já foi pregada nesta noite, louvado seja Deus para sempre. Eu creio que se tiver alguém atento à pregação do Evangelho, o que já foi pregado a respeito de Cristo, aleluia, eu creio, se tiver alguém inclinado pela palavra, ouvindo a palavra, o seu coração já está saltando de alegria, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela transmite alegria aos corações que vivem em tristeza. E assim, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Não quero me alongar e desde eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom eternamente, né? A irmã Cris também está com a oportunidade, em nome de Jesus. Santos irmãos, com a paz do Senhor. E boa noite para o Cizinho, que está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus.
que escute com carinho o que Deus quer falar ao vosso coração. Eu desejo aqui ler em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Glória a Deus por essa palavra, né? A qual o Senhor aqui, Jesus falando que o fim, né? Quando seria o fim? Quando seriam os últimos dias? Quando voltaria o Filho de Deus, né? Que é o próprio Jesus que vem buscar todos aqueles que estão remidos através de Jesus Cristo. E aí Jesus explicou, né? Que como foi no dia de Noé, né? Que ninguém sabia que ia acontecer aquele dilúvio, né? Deus falou com Noé porque a humanidade estava mal, a humanidade estava com muita maldade. E Deus falou para Noé preparar uma arca, né, que ia mandar o dilúvio, ia mandar muita chuva para destruir a terra. E mandou Noé pregar para eles se arrepender de sua maldade, se arrepender do seu pecado. E as pessoas não deram ouvido à palavra de Noé, né? Não acreditaram que realmente ia acontecer aquele dilúvio, que ia acontecer aquela grande tempestade de chuva. Não acreditou. Então não deu nenhuma credibilidade a Noé para entrar na arca. Mas Noé fez o que o Senhor Deus lhe pediu. Noé obedeceu à vontade de Deus e continuou falando que iria ser destruída a terra. Mas o povo não acreditou. Então foi o que aconteceu e o que vai acontecer nos últimos tempos. Foi o que Jesus quis dizer, que ninguém iria saber quando seria o fim, quando seria o último dia da terra, né? E Deus disse que seria como o dia de Noé. O povo não acreditava, né? No piscar de olho vai acontecer. Então, irmão, eu quero dizer nesta noite a você que acredite nessa palavra, que Jesus, ele veio a nós, ele foi morte de cruz, morreu por nós porque nos amava, para nos salvar deste mundo mau e cruel, para que eu e você venha se arrepender dos nossos pecados, do seu pecado, para que eu venha me arrepender do meu pecado, através de Jesus Cristo, reconhecendo, tendo fé que ele morreu na cruz e ressuscitou, e que ele vai voltar para buscar a igreja dele, ele vai voltar para buscar o povo dele. Mas, irmã Cris, que igreja ele vai levar? É uma igreja universal, é uma igreja que é eu e você, todo aquele que se arrepende do pecado, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o caminho. Nesta noite já foi pregado aqui que ele é o caminho. Então Jesus é o caminho, e que nesta noite você venha confiando que não há outro caminho para a salvação a não ser o próprio Jesus, que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. E o fim vem. Acredite que o fim vem. A gente vê, a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria muitas guerras, fome, peste, e tudo isso, irmão, e tudo isso, meu amigo, a gente está vendo acontecendo, né? Muitas falta de fé, falta de amor, guerra, fome, muita coisa está se multiplicando nessa terra. Então significa que está próximo, né? Que está próximo o fim. Então, que nesta noite você venha reconhecer. Se você está aí na sua casa, está sem acreditar que Jesus Cristo é o seu Salvador, comece a ler a palavra, comece a ler a Bíblia, comece a ler o Novo Testamento, que você vai ter um encontro real com Deus. Comece a ler aí no livro de João, comece a ler o livro de Mateus, comece a ler o livro de Romanos, de Atos, comece a ler, que você vai ver realmente que Jesus vai falar ao seu coração, como já foi pregado aqui nesta noite, que o caminho é ouvir a palavra de Deus, né? O irmão Avelino disse que aqui, para a gente acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, é preciso a gente ler a palavra de Deus. Então, se você quer nesta noite, irmã, eu não sei se isso é verdade que você está falando, leia a palavra de Deus. É a única verdade
verdade absoluta é a palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda mais, se creia ou não creia, Ele virá. Glória a Deus para todos sempre. E a conclusão do trabalho está com o nosso pastor Raí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Como o irmão falou aqui, os louvores entoados, as mensagens entregues, se você ouviu atentamente, se verdadeiramente você escutou, não de forma carnal, mas deixou o Espírito Santo falar no seu coração, é o suficiente de você compreender as maravilhas que Deus tem preparado para a sua vida. A irmã Cris acabou de avisar aqui, anunciar que o fim está próximo, porque Jesus também disse os sinais que iria acontecer quando o fim estivesse próximo. Já temos visto estes sinais. E ao mesmo tempo, Ele é o alívio para os cansados, meu gentileu. Jesus é o alívio para os cansados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, não é só o corpo que cansa, porque Jesus conhece a alma, né? Às vezes a gente está aqui cansado porque trabalhou, deu na correria dia a dia e cansou porque exigiu muito a parte física. O irmão Léo ali em pé cortando o cabelo o dia todo, o outro irmão dirigindo o dia todo, outro irmão ali, então cada um, o irmão mexendo nos móveis, fazendo, construindo, e cada um no seu dia a dia. Isso causa cansaço, causa fadiga, mas também tem um cansaço que Jesus conhece, que é o do coração, porque o coração também cansa. Mas ninguém enxerga quando o coração está cansado. Mas nós estamos pregando essa noite um que consegue ver se o seu coração está cansado. Louvado seja Deus. Porque tem gente que às vezes está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Muitas vezes o dia todo estampado, um sorriso no rosto. Você sai para o trabalho, para a escola, seja lá onde for, faz suas atividades. Você às vezes está com um sorriso bem grande, mas Deus sabe que por dentro você está chorando. Louvado seja Deus. E tem gente carregando fatos invisíveis. Alguns carregando culpa às vezes do passado, culpa que fez algo que se arrepende até hoje, mas nunca se perdoou. Alguns carregam medos, alguns carregam rejeições, outros carregam vícios, outros pecado escondido, e alguns têm a tristeza profunda que esconde em todo mundo, mas Deus enxerga no seu íntimo. Louvado seja Deus. E Jesus vai dizer nessa noite: se você está cansado, vem a mim. Aleluia. Porque Jesus, Ele não te julga, Ele te chama nessa noite. Porque diferente dos homens, Jesus, Ele dá uma palavra de esperança, de amor, de misericórdia, de perdão ao seu coração. Louvado seja Deus. E eu gosto sempre de frisar isso. Lógico, a gente aqui faz parte de uma instituição, de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Eu gosto de enfatizar muito. Nós não viemos aqui anunciar a placa, viemos anunciar aqui o nome de Jesus Cristo. Lógico que vamos convidar você para vir para o culto, lógico que vamos convidar para se congregar conosco, sim, mas nós não fizemos aqui isso apenas para se reunir e chamar você apenas para um culto. O convite é muito superior a isso. O convite é para você entender que você é um pecador, mas temos aqui nessa noite um grande Salvador que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Porque a religião não resolve, mas Jesus dá alívio. Aleluia. Ai, não. Eu já fui da igreja, estou decepcionado, né? Alguns dizem, mas você decepcionou com os homens. Porque se você estivesse falando para Jesus, até hoje você estaria em pé. Aleluia. Os fariseus da época colocavam peso sobre o povo, né? Na época de Jesus, botava regras, mandamentos humanos, condenações. Hoje muitos estão presos a tradições, a culpa, ou tentando agradar a Deus pela própria força, como o irmão pregou aqui. Se a gente for pela própria força, irmão, quando eu tiver melhor, quando eu abandonar algumas coisas assim, eu vou. Não. Ele disse que, na verdade, você tem que se arrepender. Né? Se arrepender. Se você for um dia esperar ser perfeito para a igreja, nenhum aqui estaria na igreja, porque aqui nenhum aqui é perfeito. Ninguém aqui estaria na igreja.
Mas nós um dia entendemos que não somos perfeitos, mas encontramos um perfeito que se chama Jesus Cristo. E ele só falou o seguinte: lança sobre mim, deixa que eu fiz por você o que você não pode fazer. A separação entre você e Deus eu resolvi. A ira que estava apontada para você eu apaziguei. Como na cruz do Calvário, quando se entreguei por você, eu emplaquei a ira de Deus que estava apontada de forma merecida contra a sua vida. Mas Jesus, ele nos resgata na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Porque ele falou, vinde a minha religião, ele falou, vinde a mim. Eu convido essa noite chamando você a vir até Jesus. E sabe o que é lindo? Jesus, ele se revela o Pai aos pequeninos, irmãos. Olha a coisa bonita. O mundo valoriza os sábios, os entendidos, os que têm títulos, mas Deus revela o céu aos humildes. Aleluia. Olha só, ele não olha lá, irmão Silvano, dos céus, aquele fulano ali é muito sábio, é ele que eu vou me revelar, porque assim ele pode espalhar a minha palavra com mais sabedoria. Não. Ele olha do céu e escolhe os simples, os humildes, aquele que compreende que é um pecador, que precisa de Jesus, que é pequenininho, que sem Jesus não faz nada, aquele que reconhece que é totalmente dependente de Deus. É nesse que Deus usa e opera. Deus não está mensurando a nossa eloquência, Deus está mensurando a nossa dependência dEle. Jesus está querendo usar não pessoas que se acham já sábias, mas pessoas que se esvaziam e se enchem dele. Louvado seja o nome de Jesus. E se você reconhece que precisa de Deus, nessa noite ele vem ao seu encontro, querido ouvinte da palavra de Deus. Se você reconhecer que precisa de Deus, essa noite ele vem ao seu encontro. Louvado seja Deus. Por quê? Jesus é manso e humilde. Ele entende a sua dor. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é mestre, sim ou não? Sim. Jesus é nosso mestre, é nosso rei. Mas ele não é um mestre severo e moído. E naquele mestre severo, de jeito nenhum. Na verdade, ele é um salvador misericordioso. Não é aquele mestre, como diziam os antigos, que quando aprendia, ficava a mão para a palmatória, ou ficava de castigo em cima de um milho, ou ficava de costas da classe. Não, Jesus ele é um mestre rei, mas ele é um salvador misericordioso. Ele estende a sua misericórdia, mesmo nessa geração pecadora, indo contra as suas leis, indo contra a sua vontade. Mesmo assim, ele chamou o povo nessa noite para pregar o evangelho e dizer, olha, a misericórdia de Deus está apontada para ti. E nessa noite, tu pode abraçar o amor e a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. E como o irmão Cícero pregou também aqui, ele não impõe, ele convida. A gente não estamos impondo, irmãos, meus queridos ouvintes, dessa noite. Nós não estamos impondo nada. O irmão Léo louvou aqui, não impôs, o irmão Severino não impôs quando trouxe o som. Os irmãos que pregaram aqui não estão impondo nada. A gente está só dizendo as revelações da Escritura, somente a Escritura que a gente está pregando essa noite. Mas ele está fazendo um convite, não é? Ele está te convidando. E eu vou mais longe. Ele não te abandona na dor, porque ele diz que não é questão que você vai passar por dor. Ele entra com você no vale e te tira de lá. Porque, irmãos, o que nós cristãos entendemos é o seguinte: quando a gente se converte, quando a gente reconhece Jesus como Salvador, nós não vamos se livrar de problemas. Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu que agora tudo vai ser mil maravilha. Não. Não. Mas, meus irmãos, está com Jesus no barco, pode vir tempestade que for, estamos seguros. Estamos seguros quando estamos com Ele. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que atravesse o vale da sombra da morte, mas Ele vai estar conosco. E estar com Jesus, a presença dele é inagualável, incomparável. Não tem como dizer como é que ficaria sem Jesus a nossa vida. Tudo fora dele é ilusão. Tudo fora dele não tem valor nenhum. Tudo fora dele é ilusão.
Louvado seja Deus. Alguns falam bem assim, até entendo. Eu deixei tudo para seguir Jesus. Eu entendi, eu entendo essa frase. Mas depois você compreende, na verdade, você deixou nada para seguir tudo que é Jesus. Aleluia. Na verdade, você não tinha tudo, você tinha nada. Você, tudo que era nada, agora você seguiu tudo que é Jesus. Porque quem é tudo é Jesus. Louvado seja Deus. E nessa noite, Jesus ele quer te dar um descanso real, querido, ouvindo da palavra de Deus. Um descanso que talvez você procurou já na riqueza, procurou no status, procurou em tantas coisas, nos vícios, tantas coisas, você quereu esse descanso, mas só Jesus pode dar esse descanso real. Um descanso que o mundo promete, um descanso que a vida promete, mas somente Jesus dá esse descanso real. E esse povo está aqui reunido porque encontrou esse descanso. Os irmãos nessa noite que louvaram o Senhor e pregaram, é porque encontrou esse descanso. E dá uma paz que ninguém dá. Eu visitei aqui a irmã Maria, dona da casa, outro dia aqui, e ela relatou alguns problemas, né, de saúde que ela passou, e relatou com alegria. Talvez, se fosse um incrédulo escutando a irmã Maria, se ela contando, dizia bem assim, como é que a irmã passou já por tanta coisa, ainda com um sorriso alegre, ainda vai para a igreja alegre, como é que a irmã ainda vem, convida o culto para a casa dela, com tanta luta? É porque ela tem uma alegria, irmão, que só Jesus pode dar a ela. Ela tem uma paz que só Jesus pode dar a ela. O mundo não pode dar, mas Jesus dá. Aleluia. É por isso que às vezes as pessoas pensam, esses crentes têm juízo. Não temos, irmão. É que é a mente de Cristo. É que parece loucura a pregação do Evangelho. É que parece mesmo loucura. Mas é sabedoria e poder de Deus para aqueles que creem. Louvado seja Deus. E nessa noite, nesse culto de rua, nesse arruado, nessa vizinhança, Jesus te chama. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E não apenas, como eu falei, não sobre participar da religião, mas é um relacionamento com Jesus. Ele chama pelo nome e quer mudar a sua história. Mas aí é você quem tomar essa decisão, é você. O irmão pregou que somente a Escritura. A irmã Cris recomendou ler a Escritura. E nessa noite eu te recomendo, se você tiver escutado a palavra de Deus e o Espírito Santo te incomodou de alguma forma, toma uma decisão em nome de Deus nessa noite. Dê um passo de fé para Jesus. Eu tenho certeza que você escutou esse serviço de som. Tenho certeza que isso foi alcançado na sua casa. A Semana do Evangelho chegou até você. Não deixe para amanhã, que amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser tarde. Amanhã é outro dia. Eu posso estar aqui. Amanhã você pode estar no meu velório. Ninguém sabe, irmãos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo venha entrar no seu coração e você venha compreender as coisas grandiosas que te aguarda se você tomar a grande decisão de entregar sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que quer tomar sua decisão para Jesus? Tem alguém nessa noite que estiver na sua casa, mas escutou esse serviço de som, quiser abrir sua porta e vai até a sua casa, a gente ora por você, tira as suas mãos, a gente não perdoa o pecado, mas fazemos um que perdoa, que salva, que liberta e leva para o céu. Louvado seja Deus. Se não tem alguém, vamos orar em nome de Jesus. Convidar o irmão Severino para vir orar em nome de Jesus. Logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Lembrando que amanhã tem matinho, né, irmão? Irmã, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por receber na sua casa, né? Eu posso vir outra vez aqui? A gente pode vir outra vez outro dia aqui? Amém. Então outro dia a gente pode vir novamente, irmão Severino. A irmã autorizou em nome de Jesus, né? Então que Deus abençoe cada irmão que esteve aqui. Deus abençoe cada um que veio esta noite contribuir com a palavra de Deus, com o Evangelho, e que o Senhor recompense a cada um em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quantos necessitam das orações? Vamos orar em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual estamos na Tua presença nesta noite, meu Senhor, para trazer a Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, abençoa todos que
ouviu a tua palavra, meu Senhor. Pai, abençoa também todos os teus filhos que fizeram presente aqui nesta noite para te adorar na beleza da tua santidade, meu Pai. Abençoa também aqueles que não puderam ouvir, o Senhor sabe de todas as coisas. Aqueles que estão aclamados, meu Pai, cura para a honra e a glória do teu nome, porque o Senhor é médico dos médicos, é médico por excelência. Meu Deus, abençoa-nos cada um, meu Pai. Abençoa a tua filha que cedeu a porta da sua residência para que esse trabalho fosse realizado. Abençoa toda a vizinhança, meu Senhor, porque tu és grande, tu és maravilhoso e santo. Nos despede em paz para nossas casas e que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Tire suas mãos, se ele se contenda. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. E a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Eita Deus, grande. Glória a Deus.